barco de quem? De Simão. Jesus está pegando o barco de quem? Simão. Quem é que está empurrando o barco? Simão. E quem é que está sendo contemplado? A multidão. Aleluia. Oh, aleluia, que às vezes Jesus vai usar o teu barco para abençoar a multidão. Glória a Deus. Mesmo você frustrado, Jesus usa o teu barco para abençoar a multidão. Amém. Mesmo você cabisbaixo, Jesus usa o teu barco para abençoar a multidão. Mesmo você com o problema que está passando, a lamanácia, quando você pega o microfone na mão, quando você dobra o seu joelho, quando você tem a oportunidade, Jesus fala no meio da multidão, Jesus cura no meio da multidão, Jesus transforma no meio da multidão. Amém. Glória, Senhor. Glória a Deus. Aí Jesus pega o barco, Jesus toma o barco. E Jesus está fazendo isso com alguém aqui nessa noite. Amém. Você diz assim: Jesus, eu preciso de um abraço. Aí Jesus diz assim: mas é você que vai me abraçar. Aleluia. Aí você diz assim: Jesus, eu preciso de uma palavra. Aí Jesus diz: mas é você que vai dar a palavra. Aleluia. Aí você diz assim: Jesus, eu queria tanto que alguém orasse pela minha vida. Aí Jesus faz alguém bater na tua porta. E aí Jesus diz: levanta a tua mão, que é você que vai orar. Oh, levanta a sua mão nessa noite. Levanta a sua mão nessa noite em nome de Jesus. Porque Jesus, ele quer usar o teu barco aqui. Jesus, ele quer usar o teu barco na tua casa. Jesus quer usar o teu barco na tua empresa, no teu trabalho, na tua rua e aonde você passar. Aleluia. Eu vou dizer para você o que Paulo disse a Timóteo: não negligencies, não rejeites o dom que há em ti. Não haja com negligência. Aleluia. Não rejeite o que Deus te mandou fazer. Deus está dizendo: eu estou usando o teu barco. E enquanto eu uso o teu barco, tem uma multidão sendo abençoada. Amém. É difícil porque às vezes parece que Jesus ignora o nosso problema. Você olha e você diz assim: Jesus me usa para tanta gente e o meu problema. Eu oro por tanta gente e o meu problema. Eu empresto o barco e tanta gente é abençoada e o meu problema. Eu quero dizer uma coisa: ainda que você não seja o principal contemplado dessa missão, continue emprestando o teu barco. Glória a Deus. Porque a Bíblia vai dizer que maior não é o que é servido, maior é aquele que serve. A Bíblia vai dizer que é dando que se recebe. Então nessa noite não deixe a tua frustração embrutecer o dom que está sobre a tua vida e te fazer desistir da chamada que Deus escreveu e comissionou para você. Deus está dizendo: ainda que você não seja contemplado, ainda que você não seja o primeiro da lista, ainda que o milagre não seja o primeiro para você, empreste o teu barco. Oh, aleluia. Não é para mim, mas eu estou orando. Aleluia. Não é para minha casa, mas eu vou interceder. Não é para minha família, mas eu vou estender a minha mão e vou profetizar. Não, aleluia. Não é para mim, aleluia, em primeiro lugar, mas eu não vou negligenciar. Oh, aleluia. E quando você faz, só se for o teu nome. Quando você faz, só se a bênção for para você. Quando você faz, só se todo mundo reconhecer, você não está fazendo nada mais do que a sua obrigação. E está fazendo errado. Difícil é quando você entrega seu barco e seu nome nem sai no cartaz. Você entrega seu barco e ninguém sabe quando você quer para aquele tudo acontecer. Você entrega seu barco, você não sabe. Aleluia, ninguém sabe o que você fez para aquilo tudo acontecer. Tem gente que só está pregando porque o dia te emprestou teu barco. Tem gente que só está cantando porque o dia te emprestou teu barco. Tem gente que só está de pé por causa da tua oração. E nessa noite Deus está dizendo para você: continue emprestando teu barco. Continue entregando teu barco. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus entra no barco, prega a palavra, a multidão recebe. E não é só pegar o barco e empurrar o barco, não, irmão. Olha para cá. É colocar o barco em um lugar estratégico. Parece que eu estou vendo Simão, eu estou vendo Pedro. Pegando o barco e posicionando o barco no lugar certo. É Pedro empurrando o barco e perguntando: tá bom aqui, Jesus? Não, Jesus, aqui é melhor. Glória a Deus.
Não, desse lado, Jesus, a tua voz vai ficar melhor. É o que o pastor está fazendo aqui com o microfone. Aleluia, Deus. Não, Jesus, aqui na frente, ó, aqui todo mundo vai conseguir te enxergar e te ouvir. Oh, sabe o que é isso? É Pedro colocando Jesus em um lugar de evidência. Sabe por quê? Porque a tua frustração não pode ser motivo para você esconder Jesus no teu pai. Eu não vou gritar, eu vou repetir, porque tem alguém pedindo que não está entendendo. Nessa noite, Jesus está dizendo: tu pode passar o que tu passar, mas coloca Jesus em evidência. Deixa Jesus aparecer na tua vida. Deus está dizendo para alguém nessa noite: não esconde Jesus. Porque tem gente aqui dentro que canta Jesus, fala de Jesus, prega Jesus, louva Jesus, mas lá fora tem alguém que nem sabe que tu é crente. Deus está dizendo: deixa Jesus aparecer na tua rua. Deixa Jesus aparecer na tua casa. Deixa Jesus aparecer na tua rede social. Deixa Jesus aparecer na tua conversa. Coloca ele em evidência. Porque alguém vai olhar para o teu barco e vai dizer: não tem peixe, mas tem Jesus. Alguém vai olhar e vai dizer assim: ó, não tem dinheiro, mas quando eu olho para a vida dele eu vejo Jesus. O carro dele não é zero, mas no carro dele tem Jesus. A conta bancária dele está zerada, mas quando eu olho para a cara dele eu não vejo outra coisa. Eu sinto uma presença, eu sinto uma graça na vida dela. Olha para esse dente lá do teu lado com essa máscara, vê se ele tem cara de quem tem Jesus. Olha para ele, pergunta para ele: tem Jesus aí? Tem Jesus aí? Pergunta para ele: tem Jesus aí? Tu pode não ter peixe, mas tu tem Jesus. Tu pode não ter dinheiro, mas tu tem Jesus. Tu pode não ter diploma, mas tu tem Jesus. Levanta a tua mão e dá um sinal que ele está na tua vida. Levante a tua mão e glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Glorifica o nome dele. Eu vou te dar 30 segundos para você adorar. Eu vou te dar alguns segundos para você mostrar que ele está na tua vida. Tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus. Tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus, tem Jesus. Abre a boca, igreja, abre a boca, igreja. Abre a boca, abre a boca, abre a boca. Porque nós podemos não ter muita coisa. Nós podemos não ser muita coisa. Mas nós temos Ele. E maior é o que está em nós do que está lá fora. Tem Jesus na tua vida. Tem Jesus na tua casa. Tem Jesus na tua família. Tem Jesus no teu lar. Tem Jesus no teu casamento. Tem Jesus nos teus projetos. Glória a Deus. Alguém olha para você e não vê nada. E eu profetizo nessa noite, depois desse culto, alguém vai olhar para o teu barco, o lugar da frustração, o lugar do nada, e vai dizer: tem algo diferente nesse barco. Não é a vela, não é o leme, mas tem algo diferente nesse barco. Não é o desenho da polpa, não é o design da proa. Tem uma presença diferente nesse barco. Jesus pega o barco para quê? Para passear de barco? Não, para pregar no barco, para falar no barco. Alguém vai olhar para o barco, não vai ver peixe. Alguém vai olhar para o barco e vai dizer: desse barco vai sair murmuração, desse barco vai sair sofrimento, desse barco vai sair angústia, porque não tem peixe. Só que a Bíblia vai dizer que a única voz que sai do barco é a voz de Jesus. Alguém vai olhar para o teu barco, e quando eles olharem para o teu barco, eles vão ver que daquele barco só sai uma voz, a voz de Jesus. Tem alguém esperando não jogar indireta, mas não vai ouvir indireta, vai ouvir a voz de Jesus. Tem alguém esperando você falar mal, mas você não vai falar mal. Quando parar para te ouvir, vai ouvir Jesus. Aleluia. Quando te ver postar, vai ver Jesus. Quando te ver compartilhar, vai ver Jesus. Quando ouvir a tua opinião, vai ver Jesus. Jesus, 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 Jesus. É a palavra que vai sair do teu barco, é a voz que vai
por aí. Oh, aleluia. Se fosse você agora, você nem imagina o que está te esperando depois desse culto. Talvez tu chegou nesse culto como Pedro, rede vazia, barco vazio. Só que eu profetizo não segundo a tipo, eu profetizo segundo o que diz a palavra. E a palavra está dizendo que depois do culto teve mudança. Aleluia! Glória a Deus! Fica vai dizer, depois do culto, Jesus olha para Pedro e vai dizer assim: Pedro, lança-te ao mar alto. Aí Pedro vai dizer assim: olha Pedro, Senhor, trazendo o passado, porque tem gente que na hora de receber a bênção ele traz o passado. Senhor, nós passamos a noite toda e nada nós conseguimos pescar. Aí Jesus vai dizer o seguinte: volte ao mar alto. Amém. E Jesus está dizendo o seguinte: vai até as águas profundas. Glória a Deus. Oh, louvado seja Deus. Sabe por que Jesus está dizendo isso para Pedro? Porque eu disse para você que Pedro, eu disse para você. Glória a Deus. Eu disse para você que Simão, Pedro, emprestaram o barco, empurraram o barco. Para você empurrar o barco, você tem que entrar na água, sim ou não? Sim. Ei, você que está olhando para baixo, olha para cá. Para você empurrar o barco, você tem que entrar na água, sim ou não? Sim. Então, quando Jesus se refere a Pedro já estava na água. Eu vou repetir para você. Quando Jesus se refere a Pedro não vai entrar na água. Pedro já estava. Só que a palavra de Deus está nos dizendo nesta noite é que não basta só estar. Tem gente que diz assim: eu fui com uma bênção. Aí você pergunta da pregação e ele não lembra de nada. Você pergunta do louvor e não lembra de nada. Se perguntar aqui um texto do pastor dando no começo do culto, quando ali terminou, tem gente que não vai nem lembrar. É por quê? Porque estava. Só que nessa noite Jesus está nos dizendo que estar não é o bastante. Olha para quem está no teu lado e diga: Jesus não te chamou só para estar. Pedro já estava. Só que a Bíblia vai dizer que Jesus vai dizer a Pedro que ele deve ir, não às águas, porque ele já estava nas águas, mas Jesus vai apontar a proporção a qual ele deve atingir, o nível do mar que ele deve chegar. E o nível não são águas rasas, o nível são águas profundas. Sabe por quê? Porque não tem como viver milagres de águas profundas em águas rasas. Eu não vou gritar, eu vou repetir nessa noite, porque tem alguém que precisa entender isso aqui nessa noite. Você quer receber milagre de água profunda, então sai da água rasa e vai para o profundo. Você quer receber vitória de água profunda, então sai do raso e vai para o profundo. Às vezes você não entende, porque tem alguém que congrega com você, canta com você, ora com você, mas ele recebe algo maior do que aquilo que você recebe. É porque ele está no mesmo mar, ele está no mesmo barco. Só que na hora de receber, ele não fica no raso, ele vai para o profundo. Tem gente que já levantou, tem gente que já deu glória, tem gente que já chorou, tem gente que já enxugou lágrimas. Mas tem gente que não deu glória. Mas sabe o que é engraçado? Que quem não deu glória quer receber a mesma vitória de quem está adorando. Deus está dizendo nessa noite: quem faz o milagre sou eu, mas quem determina a proporção é você. Olha alguém de mão levantada lá atrás, olha. Olha alguém aqui de mão levantada, ó. É você que determina a proporção. É você
Porque se for para passar a noite toda para sair com 2 peixes, era melhor comprar no Mercado Central. Se for para passar a noite toda para sair com, aleluia, meia dúzia de peixe, é melhor passar no Mateus Supermercado e comprar. Eu vim aqui para sair com meu barco cheio. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Mas fica de pé comigo e caminhando para o profundo. Olha para quem está do teu lado e diga: Deus vai te levar para o profundo nessa noite. Israel, mas eu já oro, tu vai orar mais profundo. Israel, mas eu já sou crente, tu vai ser crente mais profundo. Israel, mas eu já intercedo, tu vai interceder com mais graça. Jesus está no teu barco nessa noite, quantos podem sentir? Jesus está no teu barco nesta noite, quantos podem sentir a presença dele? Jesus está no teu barco. E se ele ainda não estava, sinta a pisada dele agora aí na tua proa. Sinta a pisada dele agora aí dentro do teu barco. Deixa teu olho, busca a tua experiência, aleluia. Deixa teu olho, busca a tua experiência. Aleluia, meu pai sempre dizia que quem olha os céus de olhos abertos vê o céu por fora, mas quem olha os céus de olhos fechados vê o céu por dentro. Eu te convido a ver o céu por dentro nessa noite. Jesus vai entrar em barcos aqui nessa noite. Jesus vai entrar em barcos. Jesus vai entrar em barcos. Jesus está dizendo: joga a tua rede de novo. Joga a tua rede.
está chegando, está chegando. O testemunho está chegando. O testemunho está chegando. Jesus está tocando em algumas pessoas aqui nesta noite e Ele está dizendo: hoje eu visito o lugar da tua frustração, hoje eu visito o lugar da tua humilhação. E alguém dizendo assim: ela vai voltar envergonhada, ele vai voltar frustrado, ele vai voltar para dormir no chão, ela vai voltar para pedir emprestado. Mas Deus está dizendo: eu visito a tua Jerusalém. Eu quero pedir para Camila, prepara aquele mesmo louvor que você cantou. É você, Camila. Aquele mesmo louvor que você cantou, prepara aquele. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Você vai cantar, leva-me mais fundo. Conhece o louvor? Ah, Jesus vai te levar para o profundo hoje. Você que orava só 2 minutos, 15 minutos, Jesus vai te tomar com autoridade. Jesus vai te tirar do raso. Porque se for para ser crente no raso, meu irmão, era melhor não ser. Deus vai te levar para o profundo hoje. Feche os teus olhos, coloca uma mão no teu coração em nome de Jesus. Eu vou te dar 10 segundos para você orar. E agora você não vai pedir mais peixe. Agora você vai pedir para Deus te levar para o profundo. Enquanto Camila canta, você vai orando e